Urgente! Meio-campo do Flamengo é internado com urgência em hospital do Rio de Janeiro. Tite dá bronca em Gabigol. Caso vença clássico, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara. E pós-jogo de Flamengo 4, Boa Vista 0. Fala aí, Urubuzada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Flamengo. E eu estou chegando neste domingão com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, eu queria pedir a você, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos rubro-negros e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma notícia que ocorre na semana do nosso rubro-negro. E começa falando do Flamengo, que fez um acordo milionário com uma empresa de marketing esportivo para vender as placas de publicidade nos jogos que for mandante no Campeonato Brasileiro. A empresa Brax e o Rubro Negro, eles fizeram um contrato de 66 milhões de reais por ano para a Brax aparecer nas placas de publicidade do Brasileirão, nos jogos, nas partidas que o Mais Querido realizar de 2025 a 2029, ou seja, 5 anos. Juntando o contrato todo, dá um valor de 330 milhões de reais. A média, como a gente falou, é 66 milhões por ano, mas vão ter algumas parcelas que vão ser pagas com alguns valores diferentes. Não vai ser 66 milhões todo ano realmente. Tem algumas parcelas para a Brax seguir e pagar o Flamengo para esse acordo. O valor é superior ao negociado pelo Corinthians com a mesma empresa, que foi em torno de 50 milhões de reais por ano. O Flamengo é 16 milhões a mais anuais, e o total do contrato deu 250 milhões com a equipe alvinegra de São Paulo. As informações foram divulgadas pelo portal UOL. E falar de apresentação inicial, mudando de assunto, o Vinha finalmente foi apresentado oficialmente pelo Flamengo na tarde da última segunda-feira. Na cerimônia, né, vamos dizer assim também, o Fabrício Bruno, zagueiro que renovou seu contrato recentemente com o Mengão, ele também fez uma entrevista coletiva. O Matias Vinha, na sua apresentação, ele foi perguntado sobre a sua motivação, do porquê que ele veio jogar no Mais Querido. O lateral disse: desde o primeiro momento que falaram para vir ao Flamengo, já vinha falando antes com o Georgian de Arrascaeta e falei que queria vir. Feliz de estar aqui. Vai lembrar que o Vinha e o Arrascaeta são companheiros da seleção uruguaia. E na coletiva do xerife rubro-negro, Fabrício Bruno, ele disse assim: para mim é um motivo de extrema felicidade a renovação com o Flamengo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente Rodolfo Landim, ao Marcos Braz, ao Bruno Spindle, Belotti e também ao Diogo por tanta confiança durante todo esse tempo. Ou seja, ele agradeceu a diretoria e manifestou a sua vontade e prevaleceu continuar no Mais Querido. E agora falar do jogo que o Flamengo teve na última terça-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. O Flamengo goleou o Boa Vista por 4-0. A partida era da 9ª rodada do Campeonato Carioca. O clube rubro-negro veio a campo com Rossi no gol, Varela pela direita, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas pela esquerda, Igor Jesus novamente na volância junto de De La Cruz e Arrascaeta no meio de campo, Luiz Araújo numa ponta, Everton Cebolinha na outra e Pedro como centroavante. Vale lembrar que o clube venceu o Boa Vista por 4-0 com gols de Luiz Araújo, Pedro e 2 gols do uruguaio Arrascaeta. O Tite protagonizou 2 mudanças na escalação. A entrada de Davi Luiz no lugar de Fabrício Bruno, que estava sendo poupado, e o De La Cruz no lugar do Gerson, que a gente vai falar agora o que aconteceu com o meio-campo.
Vocês viram que novamente o Pulgar também não estava na escalação e o Igor Jesus estava fazendo a função dele junto do De La Cruz. Isso porque o volante camisa 5 do Flamengo apresentou um quadro viral, uma virose e também febre no treinamento antes do jogo no CT Ninho do Urubu. Ele até foi reavaliado antes da partida para ver se conseguia jogar, mas aconteceu que não deu. Além disso, o Alan também foi diagnosticado com dengue e não participou da partida. Esses todos foram os anúncios que o Flamengo publicou oficialmente antes do jogo. E o Gerson, que foi internado com infecção renal. Ele foi internado num hospital com urgência no Rio de Janeiro. Ele recebeu alta ainda no dia do jogo, mas ainda está realizando alguns tratamentos em casa. Uma cirurgia ainda não está descartada. O Gerson vai ser desfalque por tempo indeterminado no Flamengo. Ele teve bons resultados em novos exames que ele realizou, mas o Flamengo não deve ter no clássico, no próximo clássico que ele vai disputar contra o Fluminense. O meia, ele foi diagnosticado, como a gente disse, com infecção renal e a cirurgia ainda não está descartada. Por isso, o jogador não deve encarar o Fluminense, porque ele vai ainda fazer novas avaliações e para decidir se vai precisar ou não fazer esse procedimento cirúrgico, essa decisão vai sair na próxima semana. Vamos torcer para que não precise e que o Gerson fique bem. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. E ainda falando dos desfalques para a partida contra o Boa Vista, o Thiago Maia, que está em negociações avançadas com o Internacional, não participou. Ou seja, os 4 volantes principais que o Mais Querido tem em sua equipe não puderam participar do jogo. Eles, o Pulgar, o Alan, o Gerson, que estava internado, e o Thiago Maia. E aí a gente vai falar dos destaques. Uma atuação boa do Flamengo nessa partida no Maracanã. Tá tendo uma boa sequência. O Flamengo, uma goleada com 3 golaços do Mais Querido. Numa jogadaça do Cebolinha, num chute de primeira do Arrascaeta, um golaço do Luiz Araújo. Uma boa atuação do Flamengo. Vamos ver no jogo contra o Fluminense como vai desempenhar, vai ser a prova de fogo do nosso Mengão. E também vou falar do Pedro, né, que foi vaiado depois de ser substituído pelo Gabigol. Ele perdeu um pênalti, o Pedro já vem perdendo pênalti. O Gabigol perdeu contra o Vasco, o Pedro perdeu contra o Volta Redonda. Vale relembrar que o goleiro estava adiantado do Volta Redonda, depois ele converteu, mas perdeu o pênalti e agora perdeu novamente o Pedro. Ou seja, de pênalti em 2024 o Flamengo tá mal. Com isso, o Pedro saiu vaiado de campo e o Gabigol ovacionado pela torcida. E o Igor Jesus, que também demonstrou uma ótima partida, demonstrou a sua confiança no time. E o Tite agora botou fé no garoto, hein? Além disso, teve também a estreia de Matias Vinha, tão esperada pelo nosso Mengão. Ele estreou no final da segunda etapa, mas já deu pra ver um bom entrosamento pelo lado esquerdo do nosso novo lateral esquerdo. Vamos ver, tomara que ele desempenhe bem com a camisa do nosso rubro-negro. E o último destaque, o De La Cruz jogando de segundo volante, já que o Pulgar, o Gerson não estavam à disposição do técnico. O Tite colocou o De La Cruz mais recuado, jogando de volante, e desempenhou muito bem, principalmente com a Arrascaeta, a dupla uruguaia, o amigão dele de seleção. E agora falar que hoje tem Mengão neste domingo. O Flamengo enfrenta o Fluminense pela 10ª rodada da Taça Guanabara 2024 no Maracanã, às 16 horas. A partida terá transmissão da Band na TV aberta, Band Esportes TV fechada e canal Gold gratuito no YouTube. E a provável escalação do time deve ter o retorno de Fabrício Bruno e de Eric Pulgar. O volante, né, tava sendo desfalque no clube por um quadro viral, uma virose, e também tava com febre. Por isso, a provável escalação tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas pela esquerda, Eric Pulgar na volância, De La Cruz e Arrascaeta no meio de campo, com certeza o De La Cruz jogando de segundo volante, como jogou contra o Boa Vista, Luiz Araújo numa ponta, Everton Cebolinha na outra e Pedro na frente.
Os desfalques para a partida são o Gerson, né? Recebeu alta, ele estava internado com infecção renal. Ele recebeu alta, agora está fazendo o tratamento em casa, ainda não está disponível no Flamengo. E o Thiago Maia, que segue em negociação com o Internacional. O Alan, que tava com dengue, ele se recuperou e deve ficar à disposição no clássico de hoje. A arbitragem para a partida, o Yuri Elino Ferreira da Cruz é o árbitro principal, o VAR Rodrigo Nunes de Sá. E aí uma informação importantíssima para essa partida: caso o Flamengo vença o Fluminense, o clube rubro-negro vai se tornar campeão da Taça Guanabara. Campeão antecipadamente, mas não matematicamente, ainda não vai ser matemático. Isso porque o mais querido tem 8 gols de diferença para o saldo do tricolor, tá? 18 de saldo de gols para o Flamengo, 10 para o tricolor. Com isso, para o Fluminense se tornar campeão da Taça Guanabara na última rodada, olha o que ele vai precisar fazer, hein? Se o Flamengo tem uma vitória simples para cima do Fluminense, 1-0, 2-1, o Fluminense na última rodada vai ter que golear o Botafogo por 9-0 no mínimo e torcer para o Flamengo perder para o Madureira na última rodada e não marcar nenhum gol. Logo, isso é praticamente impossível. Se o Flamengo ganhar do Fluminense no domingo por 2 gols, é muito provável que o clube vai levantar sua primeira taça em 2024. E tá aprovado, hein? Agora é oficial. O Conselho do Flamengo aprovou um novo patrocinador para estampar a manga do uniforme do futebol masculino profissional. O pessoal do Flamengo assinaram um contrato com a Kawai, uma empresa chinesa de vídeos curtos, válido até dezembro deste ano. O novo patrocínio vai render cerca de 10 milhões ao rubro-negro, com a marca sendo estampada no lugar da Sil, que era a empresa que vinha cedendo esse espaço no uniforme do Flamengo. Desde que ela saiu, estava vago o espaço. Agora o clube receberá 10 milhões pelo patrocínio da Kawai na manga do uniforme profissional. A partida contra o Fluminense neste domingo vai ser a estreia da Kawai no uniforme do rubro-negro. As informações foram divulgadas pelo Vitor Belotti, jornalista do portal Coluna do Fla, e também foram divulgadas pelo perfil oficial do Flamengo. E teve esporro de Tite no vestiário. Logo depois de Flamengo 4, Boa Vista 0, o Tite deu uma bronca no Gabigol pelo comportamento dele antes daquela cobrança de pênalti que o Pedro perdeu no jogo da última terça-feira. O técnico, ele não saiu do tom que ele utiliza, não levantou a voz, mas ele ficou insatisfeito com o ocorrido. Isso porque até a confirmação do pênalti realmente, o Gabigol, que estava prestes a entrar na partida já na beira do campo, estava pedindo ao Tite várias vezes para poder cobrar o pênalti, para poder entrar logo no gramado do Maracanã. No momento ele não teve resposta, mas no vestiário o Tite fez uma correção ao ídolo. O técnico não gostou da atitude do Gabigol e disse que nada gira em torno dele e que o Flamengo é mais importante que todo mundo e que vontades pessoais, a vontade do Gabigol, não podia atrapalhar no resultado no clube. Além disso, pediu atitude e respeito a Gabigol pela camisa, pelo manto que ele veste. As informações foram divulgadas pelo portal GE. E como a gente disse, o Pulgar na última quinta-feira ele se reapresentou normalmente e deve ficar à disposição para o técnico Tite na partida contra o Fluminense. Ele estava com quadro viral, febre, não ficou à disposição do treinador no confronto diante do Boa Vista. Ele treinou junto com o elenco no Ninho do Urubu e o Alan, que estava diagnosticado com dengue, também realizou a atividade normalmente e deve ir para a partida. E para encerrar o nosso vídeo, vamos falar da tabela atualizada. O clássico de hoje será disputado entre a primeira e a segunda colocação. Flamengo na liderança, Fluminense na vice. O Flamengo na primeira colocação tem 21 pontos, 6 vitórias e 17 de saldo de gols. Fluminense em segundo, 21 pontos também, 6 vitórias também, só que somente 10 de saldo de gols, 8 de diferença para o Flamengo. Com isso, caso o Flamengo vença o Fluminense, deve se sagrar o campeão da primeira fase da competição estadual, a fase de liga.
visto que é muito impossível, é muito improvável que o Fluminense seja campeão na última rodada caso o Flamengo vença o clássico deste domingo. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Flamengo nesta última semana. Espero que vocês tenham gostado e não se esquece, hoje tem Mengão, daqui a pouco, 4 horas da tarde, Flamengo e Fluminense disputando o título da Taça Guanabara, liga a sua TV. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, aproveita para seguir o nosso Instagram como tá aparecendo aqui na tela, urubuzinho_10, lá você participa de testes, de enquetes e recebe as informações do nosso Mengão 24 horas por dia. Uma ótima semana e até a próxima! Valeu!